Antes de cair no tópico que fala sobre liderança nível 5, eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês, falando sobre potencial. Meu irmão, olha que coisa linda, porque potencial significa poder que ainda não foi usado. Significa talentos que ainda não vieram à existência. Você sabia que a sua vida ainda é cheia de potencial? Cheia de coisas que estão dentro de você que ainda não vieram à existência? Potencial não tem nada a ver com aquilo que foi realizado, porque o que é realizado e o que está cumprido não entra mais no âmbito de potencial, já é realidade. Agora, olha que coisa linda. Potencial, então, é como se fosse uma bateria dentro de você carregada para você realizar coisas que estão no seu futuro. Agora, a Bíblia, o próprio Deus se chama na Bíblia de onipotente. Esse onipotente, ele vem de duas palavras, oni, né? Potente, que significa, como é que eu vou explicar isso? É como se ele fosse assim, totalmente completo, pleno de potencial. Ele é pleno de potencial. Agora, gente, olha que coisa linda. Porque o Deus que nós servimos, ele criou todas as coisas. Ele criou com um sopro centenas de bilhões de galáxias, o universo inteiro. De repente ele escolheu o nosso sistema solar e ele falou o terceiro planeta na distância do Sol, ele vai ter vida, e ele criou tudo de forma maravilhosa, ele criou cachoeiras, ele criou rios, ele criou mares, ele criou a natureza. Depois de criar tudo, ele cria o homem. Sabe, quando ele aparece para Abraão, depois disso tudo, ele fala assim: Abraão, eu sou aquele onipotente. Olha que coisa, ele está dizendo, apesar de eu já ter criado tudo isso, as coisas mais lindas que vocês vão ver não foram as que foram criadas, são aquelas que ainda estão dentro de mim. Aleluia! Isso quer dizer que o Deus que a gente serve, ele tem poder para recriar. Isso quer dizer que o potencial de Deus não acabou com a criação. Isso quer dizer que as coisas mais lindas da nossa vida estão ainda para acontecer. São coisas que Deus está formando. Isso quer dizer que qualquer vale, qualquer necessidade, qualquer momento de aflição na nossa vida, nós podemos descansar seguros. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem toda a capacidade. Ele é o Deus que tem, sabe, a forma exata de agir. Agora, vem comigo nesse raciocínio. Porque foi esse Deus Todo-Poderoso que te criou. Em Gênesis capítulo 1, Deus fala que na criação, Deus possibilitou que cada árvore tivesse em si as sementes que fariam essa árvore crescer. Olha que coisa linda. Em português não faz tanto sentido, mas no hebraico significa que a força da vida estava na semente dentro da árvore. Ou seja, cada fruto, cada árvore, cada coisa neste mundo possuía dentro de si a força para viver. Isso quer dizer que quando Deus fez você e quando Deus fez a mim, Ele colocou força dentro da gente para fazer coisas maravilhosas. Ele quis dizer que não existe nada ao nosso redor que seja tão maravilhoso como aquilo que Deus colocou dentro da gente. Meu irmão, dentro de você existem livros que não foram escritos, existem cursos que ainda não saíram, existem línguas que você vai aprender, existem músicas que você vai escrever, existem empresas que você vai construir, existem creches que você vai ajudar, existem pessoas que vão chegar no seu caminho, que vão se apropriar, que vão se beneficiar daquilo que você está entregando ao mundo. Sabe por quê? Porque o Deus cheio de potencial colocou potencial pleno dentro de você. De tal forma que se todo o potencial habita em Deus e Ele compartilhou conosco esse potencial, quando Ele nos chama para uma missão, para uma tarefa, a gente nunca pode dizer eu não consigo. Porque da mesma maneira que Deus nos chama, Ele nos capacita. Da mesma maneira que Deus fala conosco, Ele fala assim, olha, Gabriel, faça tal coisa. Quando Ele diz faça, Ele sabe que Ele já me capacitou a fazer. Por isso eu quero dizer, não tenha sonho, não tenha medo dos sonhos que você sonhou como criança. Não tenha medo dos sonhos que você continua sonhando quando fecha seus olhos, porque isso é Deus dizendo, existe potencial dentro de você para fazer coisas lindas acontecerem. Será que posso ouvir um amém? Quantos aqui sabem que é tempo de você resgatar sonhos? Quantos aqui sabem que é tempo de você ir atrás dos projetos que estão queimando no seu coração? Oh Deus, Deus é maravilhoso demais. Agora, voltando à definição do que é potencial, eu anotei aqui 3 coisas para aqueles que estão anotando. Então, potencial pode ser definido como poder inativo, poder que ainda não foi acessado, poder para realizar coisas,
Tudo que você conquistou na sua vida até agora é lindo, mas creia no que eu estou te dizendo. Deus colocou potencial em você para coisas ainda maiores. Sabe, às vezes, os nossos testemunhos e as nossas vitórias são tão antigas que Deus fica até meio entediado, dizendo, oh meu Deus, quando é que eles vão aprender que dentro deles está a força que eu coloquei, está o meu espírito, para que eles possam constantemente criar coisas novas. Então, potencial é definido como poder inativo, força ainda não extraída, habilidade escondida. Agora, nada muda, como nós vimos na aula passada, até que a sua mente muda. Vida mudada significa novas informações que foram valorizadas. Nós vimos que a Terra ainda é governada por 10 de homens que morreram, porque nada é mais poderoso do que uma ideia. Uma ideia não morre com armas. Tentaram matar a ideia de Jesus numa cruz? Nunca. Armas e ira nunca vai matar uma ideia. O que apenas tem poder para matar uma ideia é uma outra ideia tão bom quanto, né? Ou melhor. Então, a vida é mudada por novas informações que você recebe. Esse livro chamado Bíblia, que tem na sua figura principal, e toda a Bíblia gira em torno de Jesus, é um livro que pode mudar para sempre a nossa mentalidade, nos mostrando quem nós somos, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, por que nós estamos aqui. Sabe, a maior crise da humanidade, na minha opinião, é uma crise de identidade. Não é uma crise de lazer, não é uma crise de isolamento, é uma crise de propósito, de nós sabermos o porquê nós estamos aqui. Nós somos a geração que mais tem coisas, muitos de nós têm crianças que usam iPhone, nós viajamos a parques no exterior, a gente, quando tem quarentena, a gente tem um aplicativo Zoom que dá para fazer conferências, sabe? Nós temos um mundo à nossa mão, mas de alguma forma a gente perdeu a essência do que Deus colocou dentro da gente, e o caminho para ajudar a humanidade é fazer 5 perguntas. 5 perguntas que, quando respondidas, podem ajudar qualquer ser humano a encontrar o seu propósito. A primeira delas, para quem está anotando, é quem eu sou? As 5 perguntas mais importantes da sua vida. A primeira é quem eu sou? Quem eu sou? Porque a resposta a essa pergunta vai determinar aquilo que você pode, aquilo que você é. Oh, meu Deus, é determinar a sua natureza. E muitas vezes a gente confundiu quem nós somos com o que nós fazemos. Por exemplo, se eu perguntar para você agora quem você é, muitos que estão assistindo a live diriam assim, eu sou um médico, eu sou um pastor, eu sou um professor, eu sou um mecânico, eu sou um empresário. Mas eu quero dizer, você não é o que você faz. Porque o dia que você parar de fazer o que você está fazendo, se você for o que você faz, você morre. Mas a ideia de Deus é que exista um processo na sua vida e que a sua natureza e a sua identidade esteja muito acima daquilo que você está fazendo. Então, eu estou pastor, mas eu não sou pastor. A minha natureza é muito diferente. Se um dia todos os títulos de pastor fossem removidos do mundo, eu continuaria sabendo exatamente quem eu sou. Se um dia a profissão que eu tenho acabasse, eu continuaria sabendo exatamente quem eu sou. Então, a pergunta que você precisa responder é: quem você é? Quem você é? E você precisa ir na Bíblia para descobrir quem. Se eu posso dar algumas dicas. Você é filho de Deus. Você é escolhido do Pai. Você tem a natureza divina dentro de você. Se nós soubéssemos o tanto de oportunidades que se abrem por nós sabermos a nossa identidade. A segunda pergunta é: de onde eu vim? De onde eu vim? Essa pergunta é importante porque de onde eu vim mostra quais são os meus recursos. E durante muito tempo nós somos ensinados pela ciência que nós viemos por uma evolução natural. Mas a Bíblia nos fala outra coisa, a Bíblia nos fala que nós viemos de um outro lugar e que a nossa pátria é outra. É importante nós sabermos de onde nós viemos, porque é de onde nós viemos que os nossos recursos existem. Aleluia! Aleluia! É exatamente do lugar que nós viemos que a nossa provisão está. Pedro um dia estava ansioso, dizendo: Jesus, é o seguinte, eles estão começando a colher impostos e a gente vai ou não vai pagar os impostos? Ele falou: Pedro, olha só, faz o seguinte, nós vamos pagar os impostos, vai ali e pesca, porque dentro daquele peixe tem a provisão. Como que Jesus pôde fazer isso? Ele tinha certeza absoluta que o mundo que ele veio, a provisão é infinita. Você sabia que a palavra pai, no hebraico, é a palavra Abba? Eu lembro um dia que eu estava em Israel, ia atravessar um sinal e tinha um menininho judeu pequeno puxando a orla do pai dele e ele dizia: Abba, 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 e estava chamando papai, papai.
Durante alguns anos da minha vida, pelo menos na minha adolescência, tinha muitas músicas que tinham ABBA, né? Eu lembro uma música da Ana Paula Valadão, que tinha, né? ABBA, não é dela não, essa era outra música, eu me confundi um pouco aqui. Mas várias músicas aparecem em ABBA, né? Eu esqueci, era Diante do Trono 5, você pode ver lá, né? A voz dela é linda, não vou tentar cantar para não estragar a live por completo. Mas quando uma criança, né? De Jerusalém, uma criança judia fala Abba, além de falar pai, ela está dizendo assim, fonte. Porque a mesma palavra no hebraico para pai é a palavra para fonte. Logo quando Jesus, no Pai Nosso, os discípulos perguntam, Jesus, como é que nós devemos orar? Jesus, como é que nós devemos orar? E ele fala, Abba. Ele está dizendo, olha, vocês têm acesso a um pai que cuida de vocês, um pai que ensina, um pai que, sabe, tudo que um pai faz. Mas além do que um pai brasileiro faz, o pai, no sentido judaico, é fonte de todas as coisas. Oh, meu Deus, existe uma fonte na sua essência que te possibilita ter todas as coisas. Não tenha medo de nada que cruze o seu caminho. Não tenha medo de nenhuma adversidade que se levanta contra você. Não tenha medo das contas que você tem a pagar e nem de como você vai viver por algum motivo. Tenha certeza absoluta que Abba é a sua fonte, que o seu pai é a sua fonte. Então a segunda pergunta é, da onde eu vim? A terceira pergunta, que é importante para nós identificarmos como ter uma vida em abundância e, consequentemente, como ter um trabalho em abundância, é por que eu estou aqui? Qual é a razão que eu estou aqui na Terra? Sabe, eu tenho o motivo bíblico para isso, mas eu sei que, além do chamado maior que Deus tem sobre as nossas vidas, ele é bem claro. Nós falamos um pouco disso na aula passada, que é ame a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Olha, isso já é lindo demais. Deus possibilita que a gente possa abençoar pessoas e capacitar pessoas através de dons específicos que ele colocou em cada um de nós. Logo, por que estou aqui? Qual é o motivo? Você já pensou que a maior corrida da sua vida foi vencida quando você nem fazia ideia que era uma corrida? A ciência diz que são mais de 600 milhões de espermatozoides em uma corrida frenética pela vida. E a maior corrida da sua história, maior do que qualquer concurso, do que qualquer seletiva na vida, foi a seletiva da vida. E eu imagino aquele tanto de espermatozoide de Deus bradando do céu, dizendo, ei, é aquele ali. Eu tenho um propósito para aquele ali, o sopro de Deus te fez, você chegou, meu amigo, você venceu. Então, por que você está aqui? A quarta pergunta é, o que eu posso fazer? Porque o seu propósito sempre está acompanhado da sua capacidade. Quais são os dons que Deus te deu? E você fala, pastor, eu não tenho dom. Tem sim, todos nós temos tantos dons. Sabe? Talvez você não saiba falar, mas você sabe cantar. Talvez você não saiba cantar, mas você sabe pintar. Quais são os dons que Deus colocou dentro de você? Deus é um Deus tão bom que Ele deu pista pra gente. Quais são as paixões que você tem na vida? O que você gosta de fazer? Quais são as coisas que você gosta de ensinar? Sabe? Tudo isso são mostras do que você pode fazer. E a última pergunta é para onde eu estou indo? Essas 5 perguntas vão nortear a sua vida. Quando você tiver resposta para elas, você pode só aguardar, porque dia a dia tudo vai chegando e vai se acomodando e as coisas vão funcionando. E você vai ter a plena convicção que isso tem pouco a ver com quantidade de recursos financeiros na sua vida, mas muito a ver com quantidade de vida, de alegria, sabe? Nós temos um grande potencial colocado dentro de cada um de nós.